vocês? Bom, eu tenho certeza que sim, né? Bom, hoje eu quero apresentar para vocês alguns capítulos, né, do livro A Alma Indomável, do Michael Singer, né, onde ele passa algumas informações para nós, né, algumas mensagens para nós que são muito importantes que nós compreendemos. No último áudio que eu postei dele, né, tem umas mensagens muito interessantes de como nós devemos enfrentar as coisas, né? E vale a pena praticar também esses ensinamentos, porque se nós formos correlacionar esses ensinamentos todos, né, do Joel, do Michael Singer, de todos esses autores que eu posto aqui, a gente vai compreender que todos eles falam a mesma coisa, ou seja, não devemos fugir, né, dos nossos problemas, dos nossos sentimentos. O capítulo mais importante deste áudio agora que o Michael Singer fala é sobre a dor, que é o preço da liberdade, né? Não há liberdade sem dor. Então, quando nós fugimos da dor, essa dor que eu falo pode ser tanto física como emocional, que ele se refere também, né? Tanto física como emocional, principalmente a emocional, que é a que mais nos faz sofrer. Então, quando nós fugimos dessa dor, não deixamos ela fluir, não deixamos ela ser liberada, né? A tendência dela é aumentar cada vez mais. Por quê? Porque nós reprimimos a dor, reprimimos tanto a dor emocional como a dor física, quando nós tememos e quando nós procuramos fugir delas, né? E da dor, em vez de encará-la. Nós temos que encarar nossas dores para poder alcançar o que está por trás da dor, para podermos transcender a dor e alcançar aquilo que está por trás da dor. O que está por trás da dor é o despertar espiritual, é a iluminação espiritual. Enquanto nós fugimos da dor, enquanto nós reprimimos ela dentro de nós nunca vamos se iluminar espiritualmente, despertar espiritualmente, porque essas dores emocionais ou até mesmo física, o fugir delas, é como um ato de covardia da nossa parte, né? De medo da nossa parte, de encarar a vida. Estamos praticamente lutando contra a vida. E é impossível nós vencermos a vida, não tem como, a vida sempre vai vencer. Então, se há uma dor emocional em nós, essa dor ela veio lá do passado, ela começou no passado e essa dor foi se reprimindo dentro de nós e agora ela se manifesta. Basta um simples ato, né, que nos deixa irritado para despertar essa irritação que já está dentro de nós, que adquirimos desde o passado. Basta uma simples coisa. Por exemplo, se você está com raiva ou irritado e alguém te fala uma coisa, nossa tendência é explodir com essa pessoa, ficar mais irritado, mais nervoso com essa pessoa. Mas isso é porque esse sentimento de irritação, de raiva já está dentro de nós e isso nós trazemos desde o começo, desde a nossa infância. Então, no momento em que uma pessoa vem e nos ataca ou fala qualquer coisa para nós que nós não gostamos, essa dor vem à tona e aí nós explodimos com essa pessoa. Então, é isso que nós temos que trabalhar. E o Michael Singer, ele explica muito bem a forma como nós devemos trabalhar essas dores emocionais e as físicas também. Nós transcendermos, né? Nós encarar a dor. Não importa a intensidade dela, não importa que dor seja. Não importa se ela é forte, se ela é fraca.
a gente temos que encarar nossas dores, observar, porque nós não somos dores, nem emocionais e nem físicas, nós somos consciência. E justamente pelo fato de nós sermos consciência, nós somos separados dessas coisas. E nós sendo separados dessas coisas, nós podemos observar, em vez de nos identificar. Nós sentimos dores porque nós nos identificamos com ela. Quando nós observamos a dor e encaramos ela conscientemente, sem desejar que ela vá embora, sem rejeitar nada dela, né? Sentir ela naquele momento do jeito que ela é, então nós conseguimos transcender essa dor. E aí nós vamos passar essa dor e ver o que está além dessa dor. O que está além dessa dor? Está a nossa consciência pura, isenta de dor, isenta de sofrimento. Foi por isso que Jesus quietamente, né, se entregou à dor, se entregou ao sofrimento. Ele não falou uma só palavra, a não ser palavras dirigidas ao Pai dele. Então, foi por isso que ele se entregou à dor que ele ia passar, ao sofrimento que ele ia passar. Para quê? Para transcender a dor, o sofrimento, transcender as ilusões deste mundo e aí renascer em espírito, renascer, despertar o Cristo que habitava dentro do Jesus de Nazaré. Foi por isso que ele se entregou ao sofrimento, à dor. E esta é a mensagem que ele passa para nós. Nós devemos fazer o mesmo, nos entregar à dor, conscientemente nos entregar, aceitar a dor como ela se apresenta naquele momento. E aí nós conseguimos transcender essa dor e renascemos em espírito. Vamos encontrar o nosso despertar espiritual através do sofrimento e da dor. Isso não significa, obviamente, que nós devemos procurar a dor, procurar o sofrimento, procurar provocar essas coisas em nós. Não, longe disso. Não é buscar sofrer ou desejar sofrer para poder transcender. Não, é quando isso vier de dentro de nós, porque já está dentro de nós. Muitas dores, muitos sofrimentos emocionais estão dentro de nós. E quando eles vierem, aí sim nós entramos em ação e procuramos conscientemente transcender, observando, encarando, sem nenhum apego, aceitando a dor, o sofrimento como ele se apresenta naquele momento, né? Sem resistência, né? Como Jesus Cristo fez, sem resistir, não resistiu a nada, ele simplesmente se entregou e passou essa mensagem que nós devemos fazer o mesmo. Então, eu gostaria aqui que vocês ouvissem esses capítulos, né? São poucos capítulos, né? Mas ouvissem eles e procurassem pôr isso em prática, né? Para que nós consigamos, né, transcender a dor, o sofrimento e alcançarmos a nossa verdadeira liberdade, que é espiritual, né? Eliminar essas coisas que nós viemos adquirindo desde nossa infância, né? Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento da verdade. Agora não, agora nós temos conhecimento da verdade que não devemos fugir do sofrimento nem das dores e parar de acreditar nas ilusões deste mundo, né? Então aí nós conseguiremos transcender, conseguiremos dar um
pulo por trás da dor e sentir a nossa liberdade espiritual. Eu estou falando isso para vocês porque eu ponho isso em prática e garanto para vocês, funcionam de verdade. E o melhor é que vocês depois sentem aquela liberdade, sente-se livre do medo, né? Mais confiante, mais tranquilo, mais em paz, aquela paz interior. Por quê? Porque você eliminou coisas que você vinha carregando há muito tempo dentro de você e que impedia você de alcançar a liberdade da sua alma, a sua verdadeira liberdade. Então fica aqui a minha dica para vocês pôr em prática esses ensinamentos, né? Pelo menos desses capítulos, né? do livro Alma Indomável, né? E fica aqui também o meu agradecimento a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Pretendo alcançar, né, o maior número possível de pessoas, aquelas que estão no mesmo nível de consciência que nós estamos. Quem não está nesse nível de consciência, elas passam por esse vídeo e elas nem olham, nem interessa para elas. Interessa outras coisas naquele nível que ela está. Mas quem se interessa, né, quem já tem isso dentro de si, quem já foi chamado para essa liberdade espiritual, ela encontra naturalmente aquele vídeo que é certo para ela. Então, pessoal, fica aqui o meu sincero agradecimento a todos vocês, né? Tenham um bom final de semana, felicidade para todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. A Prinsky Meditações apresenta 4 capítulos do áudio do livro A Alma Indomável, de Michael Singer. Capítulo 1. Dor, o preço da liberdade interior. Uma das exigências essenciais para o verdadeiro crescimento espiritual e a profunda transformação pessoal é fazer as pazes com a dor. Nenhuma expansão ou evolução pode ocorrer sem períodos de mudança, que nem sempre são confortáveis. A mudança pressupõe ousar colocar em questão o que nos é conhecido e nossa necessidade tradicional de segurança, conforto e controle. Essa experiência costuma ser percebida como dolorosa. Familiarizar-se com essa dor faz parte do nosso crescimento. Embora talvez você não goste dessa sensação de inquietação interior, é preciso ser capaz de sentar-se em silêncio e encará-la de frente se quiser ver de onde ela vem. Quando conseguir olhá-la cara a cara, você vai perceber que há uma camada de dor profundamente instalada no centro de seu coração. E essa dor é tão desconfortável, tão desafiadora e tão destrutiva para o eu individual que toda a sua vida é dedicada a evitá-la. Toda a sua personalidade é construída sobre maneiras de ser, pensar, agir e acreditar desenvolvidas para evitar essa dor. Como evitar a dor o impede de explorar a parte de seu ser que está além dessa camada? O crescimento real ocorre quando, finalmente, você decide encará-la. Como está no centro do coração, ela se irradia e afeta tudo o que você faz, mas não é como a dor física que recebemos como mensagens do corpo. A dor física só está lá quando há algo de errado em termos fisiológicos. Já a dor interior está sempre lá, por baixo, oculta pelas camadas de pensamentos e emoções. Nós a sentimos com mais força quando o coração entra em torvelinho, quando o mundo não atende a nossas expectativas. Essa é uma dor íntima e psicológica. A psique é construída para evitá-la, e em consequência, tem como alicerce o medo da dor. Foi ele que gerou a existência da psique. Para entender como isso funciona, observe que,
Se o medo da rejeição for um grande problema para você, as experiências que causam rejeição lhe darão medo. Esse medo se tornará parte da sua psique. Embora os acontecimentos reais de rejeição sejam pouco frequentes, você terá que lidar com o medo da rejeição o tempo todo. É assim que criamos um medo que está sempre lá. Se você está fazendo algo para evitar a dor, ela comanda a sua vida e todos os seus pensamentos e sensações serão afetados pelo medo. Você pode ver que qualquer padrão comportamental baseado em evitar a dor se torna um portal para a própria dor. Se você tem medo de ser rejeitado por alguém e abordar essa pessoa com a intenção de conquistar sua aceitação, estará sempre pisando em ovos. Ela só precisará lhe lançar um olhar torto ou dizer a coisa errada para você sentir a dor da rejeição. O resultado é que, como abordou a pessoa em nome da rejeição, você estará à beira dessa mesma rejeição ao longo de toda a interação. De um modo ou de outro, seus sentimentos farão o caminho de volta ao motivo por trás de suas ações. Suas ações estão vinculadas a evitar a dor, e você sentirá esse vínculo em seu coração. É do coração que a dor vem, e é por isso que você sente tantas inquietações na vida cotidiana. Existe esse centro de dor no fundo do coração. As características da sua personalidade e seus padrões de comportamento servem para evitar essa dor, e você o faz preocupando-se com seu peso, usando determinadas roupas, falando de certo modo e escolhendo um penteado específico, por exemplo. Tudo o que faz envolve a intenção de evitar essa dor. Basta notar o que acontece quando alguém menciona seu peso ou critica suas roupas. Você sente dor. Toda vez que faz algo em nome de evitar a dor, esse algo se torna um vínculo que guarda o potencial da mesma dor que você está tentando evitar. Se não quer lidar com o centro da dor, é melhor que o que você faz para evitá-la funcione. Ao se esconder numa vida social movimentada, qualquer coisa que possa colocar sua autoestima em questão, como alguém não convidá-lo para um evento, o fará sentir essa dor. Digamos que você chame um amigo para ir ao cinema e ele diga que está ocupado. Algumas pessoas podem ficar magoadas com isso. Você sentirá dor se a razão para o convite foi evitá-la. Digamos que você vá ao quintal, chame seu cachorro, ei, Totó, vem cá, e ele não venha. Se você chamou o Totó para lhe dar comida, bastará colocar a vasilha no chão e deixar que ele coma quando estiver com vontade. Mas se chamou o Totó porque teve um dia difícil e ele não veio, você sentirá dor. Nem meu cachorro gosta de mim. Por que você haveria de sentir uma dor sincera só porque o cão não veio? Por que haveria dor se um amigo diz que vai fazer outra coisa e não pode ir ao cinema hoje? Como isso gera dor? É que lá no fundo está uma dor que você não processou. Sua tentativa de evitá-la criou camadas e mais camadas de suscetibilidade, todas ligadas àquela dor oculta. De que maneira essas camadas se acumulam? Para evitar a dor da rejeição, você trabalha com afinco para manter as amizades. Como já viu que é possível ser rejeitado mesmo por amigos, você vai se esforçar cada vez mais para evitar que isso aconteça. E para ser bem-sucedido, precisará ter certeza de que tudo o que você fizer seja aceitável para os outros. Isso determina como você se veste e como age. Observe que assim você não se concentra mais na rejeição. Agora a questão são as roupas, seu jeito de andar. Você pôs mais uma camada sobre a dor principal. Se alguém lhe disser, nossa, achei que você podia comprar um carro melhor do que esse, você sente uma reação perturbadora. Como isso pode causar dor? Qual é o problema de alguém dizer algo sobre seu carro? Na verdade, você tem que se perguntar o que causou essa reação em seu coração. Que sentimento é esse? Por que está acontecendo? Normalmente, ninguém pergunta por quê,
Todos simplesmente tentam evitar que aconteça. É preciso ir mais fundo do que isso e examinar a dinâmica dessas camadas. No centro, há a dor. Então, para evitá-la, você tenta se ocupar com amigos e se refugiar em sua aceitação. Essa é a primeira camada. Depois, para assegurar a aceitação, você tenta se apresentar de determinado modo para conquistar mais amigos e influenciar pessoas. Essa é outra camada. Cada camada está presa à dor original. É por isso que simples interações cotidianas têm tanto poder de afetá-lo. Se a dor principal não fosse a motivação por trás da necessidade de se afirmar a cada dia, o que os outros dizem não o afetaria. Mas, como evitar essa dor é a razão pela qual você busca aceitação, há um potencial de dor em tudo o que lhe acontece. Então você acaba se tornando tão sensível que é incapaz de viver neste mundo sem se magoar. Não consegue sequer interagir com os outros nem cumprir atividades cotidianas normais sem que os acontecimentos afetem seu coração. Se observar com atenção, você verá que até as interações mais simples provocam algum grau de dor, insegurança ou inquietação. Para se distanciar um pouco disso, é preciso olhar essa questão de outro ponto de vista. Saia numa noite estrelada e só olhe o céu. Você está num planeta girando no meio do absoluto nada. Embora só possa ver alguns milhares de estrelas, há centenas de bilhões delas só na Via Láctea. Na verdade, estima-se que haja mais de 1 trilhão de estrelas numa galáxia espiral. E se pudéssemos vê-la, essa galáxia pareceria uma única estrela. Você está numa bolinha de terra que gira em torno de uma estrela. Olhando dessa perspectiva, será que é realmente importante o que os outros pensam da sua roupa ou do seu carro? Você precisa mesmo se sentir tão envergonhado quando esquece o nome de alguém? Como deixa que coisas tão pequenas lhe causem dor? Se quiser sair disso, se quiser viver bem, é melhor não dedicar a vida a evitar a dor psicológica. É melhor não estar sempre preocupado em saber se os outros gostam de você ou se seu carro os impressiona. Que tipo de vida é essa? É uma vida de dor. Talvez você não pense que sente essa dor com tanta frequência, mas sente, sim. Passar a vida evitando a dor significa que ela sempre está a um passo. A qualquer momento você pode escorregar e dizer a coisa errada. A qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. E você acaba devotando sua vida a evitar a dor. Quando olhar para dentro e começar a aceitar isso, você vai ver que está de volta às mesmas duas opções básicas. Uma é deixar a dor lá dentro e continuar a lutar com as coisas do lado de fora. A outra é decidir que você não quer passar a vida inteira evitando a dor e prefere se livrar dela. Poucas pessoas ousam introjetar o processo desse modo. A maioria nem sequer percebe que está às voltas com bolsões de dor que precisam ser trabalhados. Você quer mesmo carregá-los dentro de si e ter que manipular o mundo para evitar senti-los? Como seria sua vida se não fosse dominada por essa dor? Você seria livre. Poderia andar pelo mundo completamente livre, se divertindo, à vontade com o que quer que aconteça. Você realmente pode ter uma vida cheia de experiências interessantes e apenas curti-las, sejam elas quais forem. Pode simplesmente levar a vida e sentir como é a experiência de estar num planeta girando no meio do nada até morrer. Para viver com esse nível de liberdade, é preciso aprender a não ter medo da dor e da inquietação interior. Enquanto tiver medo da dor, você tentará se proteger dela. O medo levará a isso. Se quiser ser livre, simplesmente veja a dor interior como uma mudança temporária em seu fluxo de energia. Não há razão para temer essa experiência. Você não deveria ter medo da rejeição, de como se sentiria se adoecesse, de que alguém morra nem de que algo dê errado.
Não se pode passar a vida evitando coisas que não estão acontecendo, ou tudo ficará negativo. Você acabará vendo apenas o que potencialmente pode dar errado. Você tem ideia de quantas coisas podem provocar dor e inquietação interior? Provavelmente mais do que as estrelas do céu. Se quiser crescer e ser livre para explorar a vida, você não pode passá-la evitando a miríade de coisas que podem ferir sua mente ou seu coração. É preciso olhar para dentro e determinar que, a partir de agora, a dor não é mais um problema. Ela é só mais uma coisa no universo. Alguém pode lhe dizer algo capaz de fazer seu coração reagir, mas isso passa. A experiência é temporária. A maioria das pessoas mal consegue imaginar como seria estar em paz com a inquietação interior. Mas, se não aprender a ficar à vontade com ela, você vai dedicar a vida a evitá-la. Quando se sente inseguro, isso é só um sentimento. Você consegue lidar com um sentimento. Quando se sente envergonhado, é só um sentimento. É apenas uma parte da criação. Quando sente ciúme e seu coração arde, basta olhar a situação com objetividade, como olharia um machucado leve. É apenas mais uma coisa do universo que passa pelo seu sistema. Ria dela, divirta-se com ela, mas não tenha medo. Ela não pode tocá-lo, a não ser que você a toque. Vejamos uma tendência humana básica. Quando algo doloroso toca seu corpo, você instintivamente tende a recuar. Você faz isso até com cheiros e sabores desagradáveis. O fato é que sua psique faz a mesma coisa. Se algo inquietante entra em contato com ela, a tendência é se retrair, recuar, se proteger. Ela faz isso com a insegurança, com o ciúme e com qualquer outra dessas vibrações de que estamos falando. Em essência, você se fecha, o que é simplesmente a tentativa de colocar um escudo ao redor da sua energia interior. Você pode sentir esse efeito como uma contração dentro do coração. Alguém diz algo desagradável e você sente uma inquietação no coração. Então sua mente começa a falar: não sou obrigado a aguentar isso. Vou me afastar e nunca mais falar com essa pessoa. Ela vai se arrepender. Seu coração está tentando se afastar do que está sentindo e se proteger para que não precise encarar esse sentimento outra vez. Você faz isso porque não consegue lidar com a dor que está sentindo. Enquanto isso continuar, você reagirá fechando-se para se proteger. Depois sua mente vai construir toda uma estrutura psicológica em torno dessa energia fechada. Seus pensamentos tentarão racionalizar que você está certo e a outra pessoa está errada, e buscarão descobrir o que você deve fazer a respeito. Se você cair nessa, isso passará a fazer parte de você. Durante anos, a dor permanecerá aí dentro e acabará se tornando uma das partes constituintes da sua vida inteira, configurando suas reações, preferências e seus pensamentos futuros. Ao lidar com uma situação resistindo à dor que ela causa, você precisa ajustar seu comportamento e seus pensamentos para se proteger. Precisa fazer isso para que nada agrave o que guardou dentro de si sobre o incidente. Você acabará construindo toda uma estrutura de proteção em torno disso. Se tiver clareza para observar como isso acontece e compreender as consequências a longo prazo, você desejará se livrar dessa armadilha. Mas só estará livre quando chegar a um ponto em que esteja disposto a liberar a dor inicial em vez de evitá-la. É preciso aprender a transcender essa tendência a evitar a dor. Seres sábios não querem permanecer escravos do medo da dor. Eles permitem que o mundo seja o que é em vez de terem medo dele. Participam integralmente da vida, mas não com o propósito de usá-la para evitar a si mesmos. Se a vida fizer algo que lhe cause inquietação interior, em vez de recuar, deixe que o sentimento passe por você como o vento. Afinal de contas, todos os dias acontecem coisas que nos perturbam.
A qualquer momento você pode sentir frustração, raiva, medo, ciúme, insegurança ou vergonha. Se observar com atenção, verá que o coração tenta repelir tudo isso. Se quiser ser livre, você precisa aprender a parar de lutar contra esses sentimentos humanos. Quando sentir dor, veja-a simplesmente como energia. Comece a encarar essas experiências interiores como energia passando através de seu coração e diante dos olhos da sua consciência. Depois relaxe. Faça o contrário de se contrair e se fechar. Relaxe e libere. Relaxe o coração até ficar frente a frente com o lugar exato onde dói. Permaneça aberto e receptivo, presente bem onde a tensão está. É preciso estar disposto a isso, em seguida relaxar e ir ainda mais fundo. Isso é crescimento e transformação profunda. Mas você não vai querer. Sentirá uma resistência enorme, e é isso que torna esse ato tão poderoso. À medida que relaxar e sentir a resistência, o coração tentará recuar, fechar-se, proteger-se e defender-se. Continue relaxando mesmo assim. Relaxe os ombros e o coração. Desapegue da dor e lhe dê espaço para passar por você. É só energia. Basta vê-la como energia e deixá-la para lá. Se você se fechar em torno da dor e impedi-la de passar, ela ficará dentro de você. É por isso que nossa tendência natural a resistir é tão contraproducente. Se não quer a dor, por que se fechar em torno dela e armazená-la? Você acha mesmo que, se resistir, ela irá embora? Isso não é verdade. Se você se soltar e deixar a energia passar, ela irá embora. Se relaxar quando a dor aumentar dentro do seu coração e realmente ousar encará-la, ela passará. Cada vez que você relaxar e liberar, um pedaço da dor partirá para sempre. Mas toda vez que resistir e se fechar, a dor interior aumentará. É como represar um riacho. Depois você será forçado a usar a psique para criar uma camada de distância entre você, que experimenta a dor, e a dor em si. É apenas isto, todo esse ruído dentro da sua mente, a tentativa de evitar a dor armazenada. Se quiser ser livre, é preciso primeiro aceitar que há dor dentro do seu coração. Você a aguardou ali e fez tudo o que pôde para mantê-la ali, bem no fundo, para que nunca tivesse que senti-la. Há também uma imensidão de alegria, beleza, amor e paz dentro de você. Mas eles estão no outro lado da dor. No outro lado da dor está o êxtase. No outro lado está a liberdade. Sua verdadeira grandeza se esconde no outro lado daquela camada de dor. Você deve estar disposto a aceitar a dor para passar para o outro lado. Basta aceitar que ela está lá e que você vai senti-la. Aceite que, se relaxar, ela terá seu momento diante de sua consciência e passará. Sempre passará. Às vezes você vai notar um calor no peito à medida que a dor passar. Na verdade, ao relaxar na energia da dor, você pode sentir um calor enorme no coração. É a dor sendo purificada. Aprenda a gostar dessa sensação. É o chamado fogo do yoga. Não será agradável, mas você aprenderá a apreciá-lo porque ele o está libertando. Na verdade, a dor é o preço da liberdade. E no momento em que estiver disposto a pagar esse preço, você não terá mais medo. No momento em que não temer a dor, você será capaz de enfrentar todas as situações da vida sem medo. Em certas circunstâncias você passará por experiências profundas que trarão à tona uma intensa dor interior. Se ela estiver aí dentro, mais cedo ou mais tarde aparecerá. Com um pouco de sabedoria, você a deixará em paz e não tentará mudar sua vida toda de forma a evitá-la. Simplesmente vai relaxar e lhe dar o espaço necessário para que se libere e purifique ao passar por você.
Você não quer ficar com essa coisa dentro do seu coração. Para sentir amor e liberdade profundos, para encontrar a presença de Deus dentro de você, toda essa dor armazenada precisa sair. É nesse trabalho interior que a espiritualidade se torna realidade. O crescimento espiritual existe no momento em que você se dispõe conscientemente a pagar o preço da liberdade. É preciso estar disposto o tempo todo, em todas as circunstâncias, a permanecer consciente diante da dor e trabalhar com o coração, relaxando-o e mantendo-o aberto. Lembre-se, quando se fecha em torno de alguma coisa, você fica psicologicamente sensível a essa questão pelo resto da vida. Como guardou a dor dentro de si, sentirá medo de que tudo aconteça outra vez. Mas, se relaxar em vez de se fechar, a dor abrirá caminho através de você. Se permanecer aberto, a energia bloqueada aí dentro será liberada naturalmente e você não vai mais armazená-la. Esse é o ponto central do trabalho espiritual. Quando estiver à vontade com a passagem da dor, você estará livre. O mundo nunca mais será capaz de incomodá-lo, porque o pior que ele pode fazer é atingir a dor guardada dentro de você. Se não se importar com isso, se não tiver mais medo de si mesmo, você estará livre. Então será capaz de andar por aí mais vibrante e vivo do que nunca. Sentirá tudo num nível mais profundo. Começará a ter experiências verdadeiramente belas crescendo dentro de você. Finalmente você vai entender que há um oceano de amor por trás de todo esse medo e toda essa dor. Essa força vai sustentá-lo, vai alimentar seu coração lá do fundo. Com o tempo, você criará uma relação intensamente pessoal com essa bela força interior. Ela substituirá o modo como você lida com a dor e a inquietação interior atualmente. A partir desse momento, a paz e o amor serão os condutores da sua vida. Quando ultrapassar essa camada de dor, você finalmente estará livre das amarras da psique. Capítulo 2. Derrubando as paredes. Em algum ponto do seu crescimento, o silêncio dentro de você começará a aumentar. Isso acontece de maneira bastante natural quando você se assenta mais profundamente dentro de si. Você passará a perceber que, embora sempre tenha estado aí, estava completamente esmagado pela torrente constante de pensamentos, emoções e impulsos sensoriais que atrai a sua consciência. Ao ver isso, começará a entender que talvez seja mesmo capaz de ir além de todas essas inquietações. Quanto mais se colocar no lugar da consciência testemunha, mais ficará claro que, como você é completamente independente daquilo que observa, deve haver um modo de se libertar do domínio mágico que a psique exerce sobre a sua consciência. Tem que haver uma saída. Essa descoberta interior da liberdade completa costuma ser descrita com uma palavra já desgastada pelo uso, e em geral, mal compreendida, iluminação. O problema é que nossa visão do que seja iluminação se baseia em experiências pessoais ou em nosso limitado entendimento conceitual. Como a maioria nunca teve experiências nesse terreno, a iluminação é completamente desacreditada ou considerado o estado místico supremo a que quase ninguém tem acesso. Seguramente, a única coisa que a maior parte das pessoas sabe sobre a iluminação é que, com certeza, não chegou lá. No entanto, tendo a compreensão de que pensamentos, emoções e objetos sensoriais estão simplesmente passando diante da sua consciência, é sensato questionar se sua percepção precisa se limitar a essa experiência. E se a consciência tirasse o foco de seu conjunto pessoal de pensamentos, de seu conjunto pessoal de emoções e de suas limitadas informações sensoriais? Você se libertaria das amarras do eu pessoal para ir mais além? E como, exatamente, a consciência se prendeu ao eu pessoal? Para começo de conversa, o problema de sequer tentar pensar nessas questões é que elas exigem uma discussão do que existe além dos limites da mente.
E é muito difícil ter essa discussão a partir da estrutura mental que estamos tão acostumados a usar. Por essa razão, começaremos a explorar esse estado sem amarras por meio de uma alegoria. Assim como Platão usou o diálogo para fazer sua Alegoria da Caverna em 360 a.C., usaremos uma historinha para contar nossa alegoria de uma casa especial. Imagine que você se encontrava no meio de um campo aberto onde o sol sempre brilhava. Era um lugar lindo e aberto, com muita luz. Era tão bonito que você decidiu que queria morar ali. Assim, comprou a terra, e bem no meio do enorme descampado, começou a projetar e construir pessoalmente a casa de seus sonhos. Fez alicerces sólidos porque queria que a casa fosse resistente e durasse muito tempo. Ergueu as paredes com blocos de concreto para não ter nenhum problema de apodrecimento ou vazamentos. Para que tudo fosse ecologicamente correto, decidiu ter pouquíssimas janelas e construir o telhado com beirais bem altos. Depois que assentou as janelas e a casa ficou pronta, você percebeu que ainda entrava muito calor. Então instalou nas janelas placas protetoras de alta qualidade, que, além de refletir a luz do sol e o calor, também podiam ser trancadas para dar mais segurança. Era uma casa muito grande, capaz de armazenar suprimentos suficientes para ser completamente autossuficiente. Você construiu até aposentos separados para a pessoa que ficaria responsável por manter a casa limpa e o deixaria em agradável solidão. E seria mesmo solidão, já que sua busca romântica incluía o compromisso de não ter telefone, rádio, televisão ou internet. Finalmente a casa estava pronta, e você, muito empolgado por morar lá. Amava a vastidão do campo, toda a luz e a beleza da natureza. Mas, principalmente, você estava apaixonado pela casa. Pusera seu coração e sua alma em cada aspecto do projeto, e dava para ver, tudo ficou verdadeiramente com a sua cara. Na verdade, com o tempo, entre a paixão pela casa e o desconforto crescente com tudo que via e os sons estranhos lá fora, você começou a passar mais tempo lá dentro. Foi então que percebeu que, com as janelas e portas totalmente trancadas, o lugar começou a parecer uma fortaleza. Mas, para você, estava tudo bem. Por sempre ter morado em centros urbanos, era bastante assustador viver tão longe, em total isolamento. Porém você estava decidido a ficar lá. Então, aos poucos, se acostumou a viver em segurança dentro dos limites da casa. Dedicou-se alegremente a ler e escrever, como sempre quis. Na verdade, a casa era bastante confortável, com a temperatura totalmente controlada. E você foi inteligente o bastante para instalar um sistema de iluminação moderno com todo o espectro da luz solar. A ironia é que você achava sua casa tão agradável e segura que parou totalmente de pensar no lado de fora. Afinal de contas, o lado de dentro era conhecido, previsível e controlável. O lado de fora era desconhecido, imprevisível e completamente fora de controle. Essa sensação de santuário íntimo era sustentada pelo fato de que, quando fechadas, as janelas se fundiam perfeitamente às paredes, e você nem pensava em se arriscar a sair para destrancá-las. Eram tão bem feitas que, quando a luz se apagava, a escuridão era absoluta, fosse dia ou noite. Mas, como estava acostumado a nunca apagar a luz, você só notou isso quando as lâmpadas começaram a queimar. Só então você percebeu que a situação era complicada. Ninguém lhe deixará lâmpadas sobressalentes compatíveis com um novo sistema. Isso significava que, quando a última delas queimasse, você teria de tatear dentro de casa em total escuridão. A partir desse momento, a única luz que havia era a das velas que você guardava para emergências. Mas eram poucas, portanto você as economizava. Por ser uma pessoa que amava a luz, foi muito difícil para você.
porém não o suficiente para forçá-lo a superar o medo de sair da segurança de sua casa. Finalmente, o estresse de viver nessa escuridão cobrou seu preço sobre sua saúde física e mental. Com o tempo, a própria lembrança do lindo campo ensolarado começou a sumir da sua mente para nunca mais voltar. Você ficou muito preocupado em sempre manter a casa iluminada. A única luz que conhecia era a que você criava na escuridão com suas preciosas velas. Tudo ficou muito solitário. Você estava isolado de tudo, e seu único consolo era a proteção que a casa lhe dava. Você não sabia mais direito o que lhe provocava tanto medo, só sabia que estava sempre assustado e desconfortável. Era o máximo que conseguia fazer para não perder a cabeça. Você até parou de ler e escrever por causa da falta de luz. Ficou escuro e você começou a cair na escuridão. Então, certo dia, a pessoa encarregada da faxina, que compartilhava da sua necessidade esmagadora de ficar em segurança dentro de casa, o chamou ao porão. Você se espantou com o que viu. Havia um suprimento completo de lanternas de emergência que podiam ser recarregadas manualmente. Algumas já estavam acesas, e o porão estava radiante. Foi um ponto de virada na sua vida. Vocês se dedicaram a criar luz, beleza e felicidade dentro dos limites da casa. Decoraram cada cômodo e trabalharam juntos para manter a luz brilhando intensamente até a hora de dormir. Você voltou a ler e escrever e descobriu que a pessoa que o ajudava adorava ler seus escritos. Na verdade, não eram apenas as luzes artificiais que iluminavam a casa. O amor começou a brilhar no coração de vocês. Imagine só a luz que poderiam criar juntos em vez de separados. Vocês se tornaram inseparáveis e chegaram a encenar uma cerimônia de casamento. Foi lindo quando vocês prometeram cuidar um do outro e criar um lar de amor e luz. Comparado à escuridão em que você vivia antes, aquilo era um paraíso. Certo dia, você encontrou um livro na biblioteca. Ele despertou seu interesse, falando da luz natural e radiante que existe lá fora. Falava até em banhar-se naquela luz inimaginável, que ninguém precisava fazer nada para criar. Você ficou confuso. Afinal de contas, a única luz que conhecia era a luz artificial das velas e lanternas. Como criar tanta luz e mantê-la sempre acesa? Você não entendeu do que aquele livro falava porque só conseguia ver as coisas em relação ao modo como estava vivendo. Você vivia dentro da casa, e portanto, na escuridão. Toda a luz que podia vivenciar limitava-se à que conseguia criar lá dentro. Você viveu tanto tempo assim que todos os seus sonhos, esperanças, filosofias e crenças se baseavam em estar na escuridão. Seu mundo inteiro se resumia a manter a vida que conseguirá construir para si dentro dos limites da casa. Então esse livro aparentemente místico começou a descrever como era andar nessa luz natural. Parecia falar de uma luz onipresente e autoefulgente que brilha por toda parte ao mesmo tempo. Ela iluminava todas as coisas por igual. Embora você não tivesse referências para entender, isso tocou no fundo do seu ser. Em seguida, o livro falava sobre ir lá fora, isto é, além das paredes do mundo que você criará para si. Na verdade, dizia que, enquanto você estivesse apegado e apaixonado pelo mundo criado para evitar a escuridão, nunca conheceria a abundância de luz natural que há além dos limites da casa. Mas como você poderia sair, se dependia tanto do que construir ali dentro? A analogia da vida dentro dessa casa combina perfeitamente com a nossa difícil situação. Nossa consciência, nossa noção de ser, mora lá no fundo de nós, numa área artificialmente isolada que é absoluta. Tem 4 paredes, chão e teto. É tão sólida que nenhum raio de luz natural consegue penetrar nela. A única luz presente é a que conseguimos criar.
Quando não criamos boas situações para nós, há apenas escuridão. Então ficamos ocupadíssimos, decorando a casa diariamente. Fazemos isso na tentativa de levar as coisas lá para dentro, na esperança de criar pelo menos um pouco de luz na casa construída por nós mesmos, onde nos fechamos. Este é o aspecto visual. Você está dentro de uma casa totalmente fechada, onde não entra luz natural, e ela fica no meio de um campo aberto cheio de luz brilhante. Mas de que ela é feita? De que são feitas as paredes? Como elas são capazes de vedar toda essa luz e mantê-lo trancado ali dentro? Sua casa é feita de seus pensamentos e emoções. As paredes são feitas da sua psique. Esse lugar compreende todas as suas experiências passadas, todos os seus pensamentos e emoções, todos os conceitos, pontos de vista, opiniões, crenças, esperanças e sonhos que você juntou à sua volta. Você os mantém no lugar em todos os lados, inclusive em cima e embaixo. Reuniu em sua mente um conjunto específico de pensamentos e emoções e depois os teceu para formar o mundo conceitual onde vive. Essa estrutura mental bloqueia completamente toda a luz natural que está do lado de fora das paredes. Você tem paredes de pensamento tão grossas e fechadas que dentro delas só há escuridão. E está tão absorto em seus pensamentos e emoções que nunca vai além das fronteiras que eles criam. Se quiser ver como suas paredes são restritivas, basta andar na direção delas. Digamos que você tenha muito medo de altura. Quando era pequeno, caiu de uma escada, e a impressão da queda ficou marcada em você. Essa é uma das suas paredes. Se duvida que seja uma parede, tente atravessá-la. Digamos que algo aconteça, ative aquele medo antigo e você decida andar diretamente na direção dele. Quanto mais perto chegar, mais vontade terá de recuar. Aquilo que guardou do passado forma uma fronteira que você, intuitivamente, quer evitar. Isso é natural. É o que fazemos com as paredes. Evitamos dar de cara nelas. Mas, por essa mesma razão, elas o deixam trancado dentro de seu perímetro. Elas se tornam a sua prisão porque são as fronteiras da sua consciência. Como não quer se aproximar delas, você não pode ver o que está além. Aproximar-se das barreiras dos seus pensamentos e emoções é como andar rumo a um abismo. Você não quer se aproximar desse lugar, mas é possível ir até lá, e se quiser, você encontrará a saída. Assim vai enfim perceber que ali não há exatamente escuridão. O que há são paredes bloqueando a luz infinita. Quando estamos à procura de luz, essa distinção é fundamental. Se uma parede parece protegê-lo da escuridão sem fim, você não terá vontade de ir até lá. Mas se a parede estiver bloqueando a luz, você terá vontade de ir lá e derrubá-la. É comum dizer que é preciso passar pela noite mais escura para chegar à luz infinita, porque aquilo que chamamos de escuridão é, na verdade, algo bloqueando a luz. É preciso atravessar essas paredes. E não é tão difícil assim atravessá-las. Várias vezes ao dia, o fluxo natural da vida se choca com nossas paredes e tenta derrubá-las. Porém as defendemos todas as vezes. É preciso entender que, ao se defender, na verdade, você está defendendo as suas paredes. Não há nada além disso para defender aí dentro. Há apenas a consciência do ser e a casa limitada que você construiu para morar. O que está defendendo é a casa que você construiu para se proteger. Você se esconde dentro dela. Se algo acontece e desafia as paredes da psique, você logo fica na defensiva. Você construiu um conceito de si, se mudou lá para dentro e agora defende esse lar com unhas e dentes. Mas o que cria esse lar interior além das paredes dos seus pensamentos?
Quando você diz, sou uma mulher de 45 anos, casada com Joe, fui aluna do colégio tal, isso são pensamentos. Essas situações reais não existem aí com você, a não ser sob a forma de pensamentos aos quais se agarra, mas fui atleta de basquete, presidente do Grêmio Estudantil no último ano. Isso foi 30 anos atrás. Essas situações não existem mais, estão apenas dentro de você e formam as paredes entre as quais você mora. E se alguém desafiar seu conceito de si e abrir um pequeno furo nele? E se alguém conseguir abalar um desses pensamentos, desses alicerces sobre os quais a casa da sua psique foi construída? Imagine se lhe tivessem dito quando você tinha 20 anos, espere um instante. Esses não são seus pais. Você foi adotada. Eles nunca lhe contaram? Você negará terminantemente até lhe mostrarem os documentos. Isso vai abalar todo o seu ser interior. Basta um único pensamento errado e a estrutura começa a desmoronar. Um medo enorme e uma agitação tremenda podem surgir dentro de você simplesmente porque algo não é do jeito que pensava que fosse. Isso abala até o âmago do seu ser porque questiona a casa de pensamentos em que você mora. Para consertar, você começa com racionalizações. Sei que eles eram pessoas muito boas. Eram como se fossem meus pais de verdade. Imagine-os me adotando e me criando como se fosse deles. Meu Deus, eles eram ainda mais especiais do que eu pensava. Você remendou o buraco muito bem. É o que fazemos com nossas paredes. Preservamos sua solidez. Não permitimos que nada as abale. Note que você remendou a parede rachada com pensamentos. Você remendou com pensamentos algo que é feito de pensamentos. É o que fazemos. Assim como as pessoas que, assustadas, se trancaram dentro da casa escura no meio do campo ensolarado e depois lutaram para criar alguma luz, trabalhamos duro para construir um mundo dentro dos limites das nossas paredes interiores que seja melhor do que a escuridão interior. Enfeitamos as paredes com as lembranças de experiências passadas e com sonhos do futuro. Em outras palavras, as enfeitamos com pensamentos. Mas, assim como as pessoas da casa tinham o potencial de sair do mundo artificial que construíram e ir para a beleza da luz natural, você pode sair da sua casa de pensamentos e ir para o ilimitado. Sua consciência pode se expandir e englobar o espaço vasto em vez do espaço limitado onde você mora. Então, quando olhar para trás e avistar aquela casinha que construiu, você vai se perguntar por que ficou lá dentro. Essa é sua jornada em direção à saída. A verdadeira liberdade está bem perto, no outro lado das suas paredes. A iluminação é algo muito especial. Mas, na verdade, não deveríamos nos concentrar nela. Em vez disso, concentre-se nas paredes que você mesmo criou e que bloqueiam a luz. De que adianta construir essas paredes e depois lutar pela iluminação? Você pode encontrar a saída simplesmente deixando a vida cotidiana derrubar as paredes que mantêm à sua volta. Basta não participar da preservação, da manutenção e da defesa de sua fortaleza. Imagine a sua casa de pensamentos no meio de um oceano de luz de 1 trilhão de estrelas. Imagine sua consciência presa na escuridão dela, lutando diariamente para viver com a luz artificial das suas experiências limitadas. Agora imagine as paredes desmoronando e a liberação da consciência, que se expande sem esforço no brilho do que aí sempre foi. Agora dê a essa experiência um nome. Iluminação. Capítulo 3. Muito, muito além. Em última análise, a palavra além transmite o verdadeiro significado da espiritualidade. Em seu sentido mais básico, ir além significa passar do lugar onde você está. Significa não ficar no estado em que se encontra. Quando você vai constantemente além de si,
Não há mais limitações. Não há mais fronteiras. Limitações e fronteiras só existem nos lugares em que você deixa de ir além. Se não parar nunca, você irá além das fronteiras, além das limitações, além da noção de um eu limitado. O além é infinito em todas as direções. Se você mirar um raio laser em qualquer direção, ele seguirá infinitamente. Ele só para de ir em direção ao infinito se você cria uma fronteira artificial que ele não pode penetrar. As fronteiras criam a aparência de finitude no espaço infinito. As coisas parecem finitas porque a sua percepção se choca com fronteiras mentais. Na verdade, tudo é infinito. É você quem pega o que seguiria para sempre e fala em 1 quilômetro a partir daqui. O que é 1 quilômetro a partir daqui? Não é nada senão um pedaço do infinito. Não há limites. Só há o universo infinito. Para ir além, você precisa continuamente ultrapassar os limites que impõem as coisas. Isso exige mudanças no âmago do seu ser. Agora mesmo, você está usando a sua mente analítica para decompor o mundo em objetos individuais de pensamento. Em seguida vai usar a mesma mente para colocar esses pensamentos distintos numa relação definida de uns com os outros. Você faz isso para tentar sentir algo que se pareça com algum controle. Isso fica claro na tentativa constante de transformar o desconhecido em conhecido. Você diz a si mesmo: tomara que não chova amanhã. É meu dia de folga. Jennifer adora ficar ao ar livre, e com certeza, vai querer fazer uma caminhada comigo. Na verdade, se eu quiser outro dia de folga, Tom não se incomodaria de trocar comigo. Afinal de contas, já troquei com ele uma vez. Você já está com tudo resolvido. Sabe como as coisas devem ser, até o futuro. Seus pontos de vista, suas opiniões, suas preferências, seus conceitos, suas metas e suas crenças. Tudo isso são formas de reduzir o universo infinito para o finito, onde você pode ter uma sensação de controle. Como a mente analítica não consegue lidar com o infinito, você cria uma realidade alternativa de pensamentos finitos que podem permanecer fixos dentro dela. Você pegou o todo, o decompôs em pedaços e escolheu um punhado desses pedaços para juntar de determinada forma em sua mente. Esse modelo mental se tornou a sua realidade. Agora é preciso se esforçar dia e noite para fazer o mundo se encaixar nele. E tudo que não se encaixar você vai rotular como errado, ruim ou injusto. Se acontece algo que coloque em questão seu modo de ver as coisas, você briga. Defende. Racionaliza. Fica frustrado e zangado por coisinhas à toa. Esse é o resultado da incapacidade de encaixar no seu modelo de realidade o que está realmente acontecendo. Se quiser ir além dele, será preciso assumir o risco de não acreditar nele. Se o seu modelo mental o está incomodando, é porque não consegue incorporar a realidade. Suas opções são resistir ou ir além dos seus limites. Para ir verdadeiramente além do modelo, primeiro é preciso entender por que o construiu. O modo mais fácil de fazer isso é observar o que acontece quando ele não funciona. Você já construiu todo o seu mundo sobre um modelo de vida baseado no comportamento de outra pessoa ou na permanência de um relacionamento. Nesse caso, esse alicerce já foi puxado de sob seus pés? Alguém o abandona. Alguém morre. Algo dá errado. Algo abala seu modelo completamente. Quando isso acontece, toda a sua visão de quem você acredita que é, inclusive sua relação com tudo e todos à sua volta, começa a desmoronar. Você entra em pânico e faz tudo o que pode para mantê-lo intacto. Implora, luta e se esforça para impedir que seu mundo entre em colapso. Depois de uma experiência dessas, e quase todo mundo as tem,
você percebe que o modelo que construiu é, na melhor das hipóteses, muito frágil. A coisa toda pode desmoronar num instante. O modelo inteiro e tudo que servia de base para ele, inclusive a sua visão de si e de tudo o mais, começa a esfarelar. Essa é uma das mais importantes experiências de aprendizado da sua vida. Você fica frente a frente com o que o levou a construir o modelo e o nível de desconforto e desorientação é assustador. Você se esforça para recuperar algo que se pareça um pouco com sua percepção normal, porém, na verdade, o que está fazendo é tentando puxar o modelo mental de volta em torno de si para se instalar outra vez em seu ambiente mental familiar. Mas não é necessário que todo o nosso mundo desmorone para podermos ver o que estamos fazendo dentro dele. Constantemente tentamos mantê-lo o mesmo. Se quiser realmente saber por que costuma fazer alguma coisa, deixe de fazê-la e veja o que acontece. Digamos que você fume. Ao decidir parar de fumar, você logo é confrontado com a ânsia que o leva a fumar, a razão pela qual fuma. Ela é a camada mais externa da causa. Se conseguir sentir essa ânsia sem fazer nada, você verá o que a causou. Se conseguir ficar à vontade com isso também, então você vai se deparar com a camada seguinte da causa, e assim por diante, camada a camada. Do mesmo modo, há uma razão para comer demais. Há uma razão para se vestir de determinado jeito. Há uma razão para tudo o que faz. Se quiser ver por que se importa tanto com o que veste e com o seu cabelo, tire um dia para fazer diferente. Acorde pela manhã, saia de casa descabelado e mal vestido e veja o que acontece com a energia dentro de você. Veja o que acontece quando não faz as coisas que o deixam confortável. Assim você verá as razões por trás de cada uma delas. Todo o tempo nos esforçamos para ficar dentro de nossa zona de conforto, para manter pessoas, lugares e coisas como o nosso modelo determina. Se eles começam a ir por um caminho inesperado, ficamos desconfortáveis. A mente então se ativa e diz como trazer as coisas de volta ao modo como precisamos que fiquem. No momento em que alguém começa a se comportar em desacordo com as suas expectativas, sua mente desanda a falar: o que devo fazer com isso? Não posso simplesmente ignorar o que ele fez. Tenho que confrontá-lo diretamente ou pedir a alguém que fale com ele. Ela está lhe dizendo como consertar as coisas. E na verdade, não importa o que você acabe fazendo, o importante é voltar à sua zona de conforto, que é finita. Todas as tentativas de ficar dentro dela o mantêm limitado, finito. Ir além sempre significa abandonar o esforço de manter tudo dentro dos limites que definimos. Portanto, há duas maneiras de levar a vida: dedicar-se a permanecer na zona de conforto ou trabalhar para alcançar a liberdade. Em outras palavras, você pode dedicar a vida inteira a assegurar que tudo se encaixe em seu modelo limitado ou lutar para se libertar dos limites de seu modelo. Para entender melhor, vamos ao zoológico. Imagine que você está passeando e se divertindo até que vê um tigre numa pequena jaula. Isso leva a imaginar como seria passar o resto da vida em confinamento. A simples ideia lhe causa muito medo. Porém, os limites da sua zona de conforto, na verdade, criam uma jaula semelhante, que, em vez de limitar seu corpo, limita a expansão da sua consciência. Incapaz de sair da sua zona de conforto, você permanece fundamentalmente trancado em confinamento. Se examinar bem, você vai ver que está disposto a ficar nessa jaula porque tem medo. Sua zona de conforto é familiar, além dela está o desconhecido. Imagine a pessoa mais paranoica que você já conheceu. Ela vive apavorada. A cada minuto da vida, acha que alguém está querendo feri-la. Se você lhe oferecer a jaula daquele tigre, talvez ela aceite e não pense que está trancada, mas protegida contra tudo que poderia feri-la.
O que você vê como prisão é, para ela, segurança. E se um serviço de proteção fosse à sua casa e trancasse todas as portas e selasse todas as janelas com você lá dentro? Sua reação seria entrar em pânico e querer sair ou agradecer por estar em segurança. Essa última é a atitude mais comum para a maioria das pessoas quando se trata das limitações da psique. Queremos ficar lá dentro e nos sentir em segurança. Não dizemos, tirem-me daqui. Estou trancado neste mundo minúsculo em que tudo tem que ser de determinado jeito. Preciso me preocupar com tudo que os outros fazem, com minha aparência e com tudo que eu já disse. Quero sair. Em vez disso, tentamos manter nossa jaula estável. Se algo não está confortável, fazemos o que for necessário para nos proteger e recuperar a sensação de segurança. Se você já fez isso, significa que ama a jaula da sua psique. Quando a sacudiram, você a consertou para poder ficar confortável lá dentro. Quando tem um verdadeiro despertar espiritual, você se dá conta de que está enjaulado. De repente acorda e percebe que mal consegue se mexer aí dentro e está o tempo todo se chocando com os limites da sua zona de conforto. Então vê que tem medo de dizer aos outros o que realmente pensa, que tem vergonha de se expressar com liberdade, que sente a necessidade de estar sempre no controle de tudo para se sentir bem. Por quê? Na verdade, não há razão. Você mesmo se impôs esses limites. Quando não permanece dentro deles, você se sente apavorado, ferido, ameaçado. Essa é sua jaula. O tigre conhece os limites da jaula quando bate nas grades. Você conhece os limites da sua quando a psique começa a resistir. Suas grades são a fronteira da sua zona de conforto, e no instante em que se aproxima delas, você sente. Vamos examinar essa fronteira com um exemplo. Hoje em dia não precisamos mais de uma cerca para o cachorro não fugir, tudo agora é eletrônico. Basta enterrar alguns fios e pôr uma coleira no animal. O cachorro pensa, oba! Estou livre! Antes eu ficava dentro da cerca. Que ótimo! E é claro, sai correndo diretamente para onde não deveria ir e, pula para trás e late. O que aconteceu? Havia ali um limite invisível, e quando se aproximou, o cão recebeu um pequeno choque. Doeu. Foi tão incômodo que ele agora sente medo sempre que se aproxima dos limites do quintal. Perceba, a jaula não precisa parecer uma jaula. Pode ser uma prisão criada pelo medo do desconforto. Quando se aproxima do limite, você começa a ficar inseguro e se sentir desconfortável. Essas são as grades da sua jaula. Enquanto estiver dentro dela, não é possível saber o que há no outro lado. Essas são as fronteiras que fazem seu mundo parecer finito e temporal. O que é infinito e eterno está fora da jaula. Ir além significa ir além dos limites dessa jaula que não deveria existir. A alma é infinita, e livre para se expandir em qualquer direção. É livre para experimentar a vida em sua plenitude. Mas isso só pode acontecer quando você se dispõe a encarar a realidade sem fronteiras mentais. Se ainda tiver barreiras, e saberá quais são ao esbarrar nelas no dia a dia, você terá que ir além delas, senão permanecerá dentro da jaula. E lembre-se, enfeitar a jaula com belas experiências, lembranças queridas e grandes sonhos não é o mesmo que ir além. Não importa o nome que você dê aos seus limites, eles sempre são uma jaula. Você precisa estar disposto a ir além. Todos os dias você esbarra nos limites da sua jaula. Quando isso acontece, você recua ou tenta obrigar as coisas a mudarem para poder continuar confortável. Na verdade, sua intenção é usar o brilho da sua mente para permanecer dentro da jaula. Dia e noite,
Você planeja como poderá permanecer dentro da sua zona de conforto. Às vezes nem consegue adormecer à noite, pensando no que é preciso fazer para não ter que sair da jaula. O que posso fazer para ela nunca me abandonar? Como impedir que ela se interesse por outra pessoa? Esses pensamentos são você tentando descobrir como se assegurar de que não vai esbarrar nas grades da sua jaula. Voltemos ao cachorro. Ele vivia fugindo para dar uns passeios, e é triste o dia em que para de tentar sair do quintal. A única razão para desistir de tentar ir além de seu pequeno espaço é o medo dos limites. E se estivéssemos lidando com um cachorro muito corajoso e decidido a ser livre? Imagine que o animal não desistisse. Você o veria ali sentado, bem no lugar em que a coleira começa a vibrar, e ele não recuaria. A cada minuto, ele avançaria um pouquinho mais, para se acostumar com o campo de força. Se continuasse, acabaria conseguindo sair. Não existe a menor possibilidade de que ele não fosse capaz disso. Como é apenas um limite artificial, ele poderia atravessá-lo se aprendesse a suportar o incômodo. Só teria que estar pronto e disposto e ser capaz de tolerar o desconforto. A coleira não pode realmente machucá-lo, ela é somente desconfortável. Se ele estivesse mesmo disposto a ir além da própria zona de conforto, estaria livre para ir e vir à vontade. Sua jaula é exatamente assim. Quando se aproxima dos limites, você sente insegurança, ciúme, medo ou vergonha. Recua, e se for como a maioria, desiste de tentar. A espiritualidade começa quando você decide nunca parar de tentar. É o compromisso de ir além, não importa o que aconteça numa jornada infinita. Basta ir além de si em todos os minutos de todos os dias pelo resto da sua vida. Se fizer isso, você estará sempre em seu limite e nunca voltará à zona de conforto. O ser espiritual sente que está sempre em contato com as próprias fronteiras, constantemente sendo levado a atravessá-las. Por fim, você vai acabar percebendo que ir além dos seus limites psicológicos não pode machucá-lo. Caso esteja disposto a ficar sempre na fronteira e continuar andando, você irá além. Antes você recuava quando ficava desconfortável, agora relaxa e ultrapassa esse ponto. Isso é tudo o que é preciso para ir além. Vá além de onde estava um minuto atrás lidando com o que está acontecendo agora. Você gostaria de ir além? De não sentir as fronteiras? Imagine uma zona de conforto tão expandida que o dia inteiro possa facilmente caber nela, aconteça o que acontecer. O dia se desenrola, e a mente não diz nada. Você simplesmente interage com tudo com o coração pacífico e totalmente inspirado. Se algo esbarrar em seus limites, a mente não se queixa. Tudo apenas passa. É assim que vivem os grandes seres. Quando, como um bom atleta, você está treinado a relaxar imediatamente quando entra em contato com seus limites, tudo isso acaba e você percebe que sempre estará bem. Nada mais pode incomodá-lo, a não ser suas fronteiras, mas agora você sabe o que fazer com elas e acaba passando a amá-las, pois elas lhe indicam o caminho da liberdade. Só é preciso relaxar constantemente e ir na direção delas. Então, um dia, quando menos esperar, você vai se encontrar no infinito. Isso é o que significa ir além. Capítulo 4. Abra mão da falsa solidez. O interior da psique é um lugar muito complexo e sofisticado. É cheio de forças conflitantes em constante mudança devido a estímulos internos e externos. Isso resulta numa ampla variedade de necessidades, medos e desejos em períodos relativamente curtos de tempo. Por isso pouquíssimas pessoas têm clareza suficiente para entender o que está acontecendo dentro de si.
Há muita coisa ao mesmo tempo e não dá para acompanhar as relações de causa e efeito entre todos os diversos pensamentos, emoções e níveis de energia. Então parece que estamos lutando apenas para manter a cabeça no lugar. Porém tudo continua mudando. Estados de espírito, desejos, gostos, aversões, o que causa entusiasmo ou letargia. É uma tarefa de tempo integral manter a disciplina necessária para criar ao menos uma aparência de ordem e controle aí dentro. Perdido e lutando com todas essas mudanças psicológicas e energéticas, você sofre. Embora talvez não pareça, em comparação com outras situações de grande sofrimento, você sofre. Na verdade, a simples responsabilidade de ter que manter a cabeça no lugar é, em si, uma forma de sofrimento. Isso fica claro quando as circunstâncias parecem desmoronar no lado de fora. A psique entra em torvelinho e você tem que lutar para manter seu mundo interior de pé. Mas a que exatamente você está tentando se agarrar? As únicas coisas que há aí dentro são pensamentos, emoções e movimentos de energia, e nada disso é sólido. Eles são como nuvens, simplesmente vêm e vão pelo vasto espaço interior. Mas você continua se agarrando a eles, como se a constância pudesse substituir a estabilidade. Os budistas têm um nome para isso, apego. No final, o apego é a razão de ser da psique. Para entender o apego, primeiro precisamos compreender quem se apega. À medida que for se aprofundando para dentro, você vai naturalmente perceber que há um aspecto de seu ser que está sempre lá e nunca muda. Essa é sua noção de percepção, sua consciência. É essa consciência que percebe seus pensamentos, experimenta o vai-vem das emoções e recebe os dados de seus sentidos físicos. Essa é a raiz do eu. Você não é seus pensamentos, você tem consciência deles. Você não é suas emoções, você as sente. Você não é seu corpo, você o vê no espelho e experimenta o mundo através de seus olhos e ouvidos. Você é o ser consciente que tem consciência de que percebe todas essas coisas internas e externas. Se examinar a consciência, sua noção pura de percepção, você vai ver que, na verdade, ela não existe em nenhum ponto específico do espaço. Ela é um campo de percepção que foca um único ponto quando se concentra num conjunto específico de objetos. Você pode ter consciência de que sente apenas um dedo ou de que sente seu corpo inteiro de uma só vez. Pode se perder totalmente num único pensamento ou pode perceber, ao mesmo tempo, seus pensamentos, emoções, seu corpo e o ambiente. A consciência é um campo dinâmico de percepção que tem a capacidade de se concentrar intensamente ou de se expandir. Quando se concentra intensamente, a percepção perde a noção mais ampla de si. Ela não se experimenta mais como um campo de pura consciência e começa a se identificar com o objeto em que está concentrada. Como vimos, é o que acontece quando estamos tão absortos num filme que perdemos completamente a percepção mais ampla de estar num cinema frio e escuro. Nesse caso, deixamos de nos concentrar no corpo e no ambiente para nos concentrar no mundo do filme. Literalmente nos perdemos na experiência. Isso pode se estender para toda a sua experiência de vida. Sua noção de si é determinada pelo local onde você concentra sua consciência. Mas o que determina onde você concentra sua consciência? No nível mais básico, qualquer coisa que atrai a sua percepção ao se destacar do resto. Para entender essa questão, imagine que sua consciência esteja simplesmente observando o vasto espaço vazio interior. Agora imagine que por esse espaço esteja passando o fluxo suave de objetos aleatórios de pensamento. Um gato, um cavalo, uma palavra, uma cor, um pensamento abstrato. Eles flutuam por um tempo em sua percepção. Agora permita que um desses objetos se destaque mais do que os outros.
Ele chama sua atenção e atrai o foco de sua consciência. Você percebe imediatamente que, quanto mais se concentra nele, mais devagar ele se move, até que, afinal, caso se concentre bastante, ele para. A força da consciência acaba por manter o objeto estável apenas por haver se concentrado nele. Assim como o peixe consegue passar pela água, mas não pelo gelo, que é simplesmente água concentrada. Os padrões energéticos mentais e emocionais se tornam fixos quando encontram a consciência concentrada. O próprio ato de diferenciar a intensidade da percepção concentrada num objeto específico em comparação a outro cria apego. E o resultado do apego é que pensamentos e emoções seletivos ficam num mesmo lugar por tempo suficiente para se tornarem as partes constitutivas da psique. Apegar-se é um dos atos mais primordiais. Como alguns objetos permanecem na consciência enquanto outros apenas passam, sua noção de percepção se identifica mais com eles. Você os utiliza como pontos fixos para criar uma sensação de orientação, relacionamento e segurança em meio à constante mudança interior. E essa necessidade de orientação se estende ao mundo exterior. Embora esteja apegado a objetos interiores, você os usa para se orientar e se relacionar com a miríade de objetos físicos que entram pelos seus sentidos, e em seguida cria pensamentos para unir todos esses objetos e se apega a toda a estrutura. Na verdade, você acaba se identificando tão intensamente com essa estrutura interior que constrói toda a sua noção de eu em torno dela. E assim fica apegado a ela, e ela permanece fixa. E como permanece fixa, você se identifica com ela acima de tudo. Esse é o nascimento da psique. Em meio à expansão da mente vazia, ao se apegar aos objetos de pensamento que passam, você cria uma ilha de aparente solidez. E depois que esse pensamento se estabelece, você pode descansar a cabeça nele. Então, à medida que se apega a cada vez mais pensamentos, vai se construindo uma estrutura interna em que a consciência pode se concentrar. Quanto mais estreito é o foco nessa estrutura mental, maior a tendência a utilizá-la para definir o conceito de eu. Apegar-se cria os tijolos e a argamassa com que construímos uma imagem conceitual de nós mesmos. Em meio ao vasto espaço interior, usando apenas o vapor dos pensamentos, você cria uma estrutura de aparente solidez em que se apoiar. Quem é esse que está perdido, tentando construir um conceito de si para se encontrar? Essa pergunta representa a essência da espiritualidade. Você nunca vai se encontrar no que construiu para se definir, pois é aquele que está fazendo essa construção. Você pode montar a coleção mais extraordinária de pensamentos e emoções, pode construir uma estrutura verdadeiramente bela, inacreditável, interessante e dinâmica, mas, obviamente, ela não é você, pois você é o construtor. Você é aquele que estava perdido, assustado e confuso por não ter concentrado sua consciência na percepção do eu, e em meio ao pânico, perdido, aprendeu a se apegar e se agarrar aos pensamentos e emoções que passavam diante de você. Assim os usou para construir uma personalidade, uma persona, um conceito de si que lhe permitisse definir quem você é. A consciência repousou sobre os objetos que estava percebendo e os chamou de lar. Com o modelo de quem você é, fica mais fácil saber como agir, como tomar decisões e como se relacionar com o mundo externo. Se ousar examinar essa questão, vai ver que está passando a vida inteira com base no modelo que construiu em torno de si. Sejamos mais específicos. Você tenta manter em mente um conjunto coerente de pensamentos e conceitos como sou uma mulher. Sim, até isso é um pensamento ou um conceito mental. Você, que se agarra a isso, não é homem nem mulher. Você é a consciência que ouve o pensamento e vê um corpo de mulher no espelho, mas se apega muito a esses conceitos. E pensa, sou uma mulher, tenho tal idade e acredito numa filosofia, e não em outra.
Você literalmente se define com base no que acredita. Acredito em Deus ou não acredito em Deus? Acredito na paz e na não violência ou acredito na sobrevivência do mais apto? Acredito no capitalismo ou acredito no neossocialismo? Você pega um conjunto de pensamentos e se agarra a eles, criando com eles uma estrutura relacional extremamente complexa. Depois apresenta esse pacote como quem você é. Mas você não é isso. Esses são apenas os pensamentos que você reuniu à sua volta na tentativa de se definir, e fez isso porque está perdido dentro de si. Basicamente, essa é uma tentativa de criar uma sensação de estabilidade e firmeza interior. Isso gera uma falsa, mas bem-vinda, sensação de segurança. Você quer que as pessoas à sua volta façam a mesma coisa. Quer que todos sejam estáveis de forma que você possa prever seu comportamento. Se não forem, isso inquieta, porque suas previsões sobre o comportamento das outras pessoas fazem parte de seu modelo interior. Esse escudo protetor de crenças e conceitos relativos ao mundo exterior serve de isolamento entre você e as pessoas com quem interage. Como tem noções preconcebidas do comportamento dos demais, você se sente mais seguro e com um controle maior. Imagine o medo que sentiria se derrubasse esse muro. Quem você já permitiu que tivesse acesso direto a seu verdadeiro eu interior sem a proteção desse filtro mental? Ninguém, nem mesmo você. As pessoas simplesmente apresentam uma série de fachadas e chegam a admitir que uma é um pouco mais real do que outra. Você vai trabalhar e se perde em sua fachada profissional, mas então diz: vou para casa ficar com minha família e meus amigos, onde posso ser eu mesmo. Dessa forma, sua fachada profissional fica relegada ao fundo e sua fachada social e relaxada vem à tona. E você, que é quem sustenta a fachada? Desse ninguém chega perto. É assustador demais. Esse está muito lá no fundo e ninguém tem acesso a ele. Portanto, todos nos apegamos e depois construímos uma imagem. Alguns são melhores nisso do que outros. Na maioria das sociedades, somos bem recompensados por sermos bons nisso. Ao construir esse modelo de forma absolutamente correta e se comportar com coerência todas as vezes, você realmente conseguiu criar alguém. E se esse alguém for o que os outros querem e esperam, você pode ser muito popular e bem-sucedido. Você é aquela pessoa. Ela está arraigada em você desde muito cedo na vida, e se nunca se desviar dela, você pode se tornar muito bom nesse jogo de criar alguém. E se a pessoa que criou não conquistar a popularidade e o sucesso que você esperava, é possível ajustar seus pensamentos de acordo. Não que isso seja algo errado. Todos fazem isso. Mas quem é você que faz isso? E por quê? É importante notar que não cabe apenas a você decidir a que pensamentos se apegar e que tipo de pessoa criar. A sociedade tem um grande papel nisso. Em quase todos os aspectos da vida, há comportamentos socialmente aceitáveis ou não, como se sentar, como andar, como falar, como se vestir e como se sentir a respeito das coisas. Como nossa sociedade introduz em nós essas estruturas mentais e emocionais? Quando se sai bem, você é recompensado com abraços e louvores. Quando não se sai bem, você é punido física, mental ou emocionalmente. Basta pensar em como você é gentil com os outros quando eles se comportam de acordo com as suas expectativas. Agora pense em como você se fecha e se afasta deles quando não o fazem, isso sem mencionar as circunstâncias em que fica zangado e chega a ser violento. O que você está fazendo? Está tentando mudar o comportamento do outro ao lhe deixar impressões na mente. Está tentando alterar a coleção de crenças, pensamentos e emoções do outro para que, na próxima vez que ele agir, seja da maneira que você espera. Na verdade,
Todos fazemos isso uns com os outros todos os dias. Por que deixamos que isso aconteça com a gente? Por que é tão importante que os outros aceitem a fachada que construímos? Tudo se resume a compreender por que nos apegamos à nossa autoimagem. Se parar de se apegar a ela, você vai entender por que a tendência ao apego estava lá. Se abandonar sua fachada e não tentar trocá-la por outra, seus pensamentos e emoções vão perder a base e começar a passar através de você. Será uma experiência muito assustadora. Lá no fundo, você vai sentir certo pânico e será incapaz de se encontrar. É o que as pessoas sentem quando algo muito importante no lado de fora não se encaixa em seu modelo interior. A fachada deixa de funcionar e começa a desmoronar. E quando ela já não pode mais proteger você, surgem o medo e o pânico. No entanto, você vai descobrir que, caso esteja disposto a encarar essa sensação de pânico, há um jeito de passar por ela. É possível recuar e se assentar na consciência que a está experimentando. Assim o pânico passa e uma grande paz, como você nunca sentiu, vem à tona. Essa é a parte que pouca gente chega a conhecer. Tudo isso pode parar. O ruído, o medo, a confusão, a mudança constante das energias interiores, tudo pode parar. Você pensava que tinha que se proteger e se agarrou às coisas que chegavam até você, usando-as para se esconder. Pegou tudo em que podia pôr as mãos e começou a se apegar para construir alguma solidez. Mas você pode se livrar disso tudo e não entrar nesse jogo. Basta correr o risco de desapegar e ousar encarar o medo que o levava a agir assim. Então você poderá atravessar essa parte de si, e tudo estará acabado. Nada de luta, apenas paz. Essa é a jornada de seguir exatamente o caminho que você se esforçava para evitar. Quando tudo parece um turbilhão de pensamentos, a consciência é seu único repouso. Então você apenas terá consciência de que mudanças enormes estão ocorrendo. Terá consciência de que não há solidez alguma, e estará confortável com isso. Perceberá que cada momento de cada dia se desenrola e que você não tem controle nem qualquer ansiedade em relação a isso. Não terá conceitos, esperanças, sonhos, crenças nem segurança. Não estará mais construindo modelos mentais do que está acontecendo, mas a vida vai continuar mesmo assim. Você estará perfeitamente confortável na pura consciência disso. Este momento vem, depois o próximo, então o seguinte. Porém isso é realmente o que sempre aconteceu. Momento após momento sempre passa diante da sua consciência. A diferença é que agora você vê enquanto isso tudo acontece. Vê que suas emoções e sua mente reagem a esses momentos que passam e não faz nada para impedir. Não faz nada para controlar. Só deixa a vida se desenrolar, dentro e fora de você. Ao embarcar nessa jornada, você vai chegar ao estado em que verá exatamente como os momentos que estão se desenrolando trazem a sensação do medo. Desse lugar de clareza, você será capaz de experimentar a forte tendência a se proteger, que existe porque, na verdade, você não tem nenhum controle sobre as coisas, e isso não é confortável. Mas, se realmente quiser superar o medo, terá que se dispor a apenas observá-lo sem se proteger dele. Terá que se dispor a ver que é dessa necessidade de se proteger que vem toda a sua personalidade. Ela foi criada a partir da estrutura mental e emocional construída para afastar essa sensação de medo. Agora você está frente a frente com a raiz da psique. Se for fundo bastante, poderá observar a psique sendo construída. Verá que você está no meio do nada, no espaço vazio infinito, e todos esses objetos internos fluem na sua direção. Pensamentos, sentimentos e impressões das experiências mundanas, tudo isso se derrama em sua consciência. Você vai ver claramente que a tendência é se proteger desse fluxo,
colocando-o sob controle. Há uma tendência forte e esmagadora a se inclinar à frente e agarrar impressões seletivas de pessoas, lugares e coisas à medida que passam. Verá que, caso se concentre nessas imagens mentais, elas se tornam parte de uma estrutura complexa onde antes nada havia. Vai ver fatos que aconteceram quando você tinha 10 anos aos quais ainda se agarra. Verá que, literalmente, você pega todas as suas lembranças, as arruma de forma ordenada e diz que isso é o que você é. Mas você não é os acontecimentos, você é aquele que os experimentou. Como seria possível se definir pelas coisas que lhe aconteceram? Você já estava consciente da própria existência antes que elas acontecessem, pois é aquele que está aí dentro fazendo tudo, vendo tudo e experimentando tudo. Não precisa se apegar às experiências para se construir como pessoa, porque esse é um eu falso. É apenas um conceito de si atrás do qual você se esconde. Há quanto tempo você está se escondendo aí, lutando para manter tudo no lugar? No momento em que algo dá errado no modelo que construiu à sua volta para se proteger, você fica na defensiva e tenta racionalizar para colocar tudo de volta em seu devido lugar. Sua mente não para de lutar até que você processe o acontecimento ou de algum modo se livre dele. Quando isso ocorre, as pessoas sentem que sua própria existência está em jogo e vão lutar com unhas e dentes até recuperarem o controle. Tudo isso porque tentamos construir solidez onde ela não existe e agora temos que brigar para mantê-la. O problema é que não há saída por esse caminho. Não há paz nem vitória nessa luta. Dizem que não devemos construir nossa casa sobre areia. Essa é a suprema areia. Na verdade, você construiu sua casa no vazio, e se continuar a se apegar a ela, será preciso se defender incessantemente para sempre, tentando manter tudo e todos em ordem para reconciliar seu modelo conceitual com a realidade. É uma luta constante para mal mantê-lo em pé. Levar uma vida espiritual significa não participar dessa luta. Significa que os acontecimentos do momento pertencem ao momento, não a você. Eles não têm nada a ver com você. É necessário parar de se definir em relação a eles e apenas deixar que eles venham e passem. Não permita que deixem impressões em você. Quando, mais tarde, perceber que ainda está pensando neles, desapegue. Se algo não se encaixa em seu modelo conceitual e você sentir que está lutando e racionalizando para forçá-lo a se encaixar, basta notar o que está fazendo. Perceba que um acontecimento no universo não se encaixa em seu modelo e lhe causa inquietação. Ao fazer isso, você vai descobrir que o simples fato de ter consciência disso desconstrói o seu modelo, e a certa altura, passará a gostar disso, porque não quer mesmo mantê-lo. E isso é bom, porque não estará mais disposto a dedicar energia a construir e solidificar sua fachada. Em vez disso, você realmente vai começar a permitir que as coisas que desestabilizam seu modelo ajam como dinamite para demoli-lo, e assim vai poder se libertar. É isso que significa levar uma vida espiritual. Quando se torna verdadeiramente espiritualizado, você passa a ser muito diferente de todo mundo. Aquilo que todos querem você não quer. Aquilo a que todos resistem, você aceita inteiramente. Você quer que seu modelo se desfaça e honra a experiência quando algo lhe causa inquietação. Por que alguma coisa que alguém diz ou faz o deixa inquieto? Você vive num planeta que gira no meio do absoluto nada. Está na Terra para uma visita de alguns anos e logo irá embora. Para que viver estressado com tudo? Não faça isso. Se algo provoca inquietação, é porque atingiu seu modelo, a parte falsa que você construiu para controlar sua própria definição de realidade. Mas se esse modelo fosse mesmo a realidade, por que a experiência não se encaixaria nela? Nada que você crie em sua mente poderá ser tomado como realidade.
É preciso aprender a estar à vontade com a inquietação psicológica. Se sua mente ficar hiperativa, apenas a observe. Se seu coração começar a apertar, deixe que o que tem que passar simplesmente passe. Tente encontrar a parte em você que é capaz de perceber que sua mente está hiperativa e que seu coração está apertado. Ela é a saída, não seu modelo. O único caminho para a liberdade interior é através daquele que observa, o eu, o ser. O eu simplesmente percebe que a mente e as emoções estão se desenrolando e que nada está lutando para mantê-las no lugar. É claro que será doloroso. A razão pela qual você construiu toda a sua estrutura mental, para começo de conversa, foi a tentativa de evitar a dor. Se a deixar desmoronar, será preciso lidar com a dor que estava evitando ao construí-la. Você precisar estar disposto a encará-la. Se tivesse se trancado numa fortaleza por medo de sair, seria necessário enfrentar o medo se quisesse alcançar uma existência mais completa. Essa fortaleza não o protegeria, ela o aprisionaria. Para ser livre, para verdadeiramente viver a vida, você tem que sair, tem que desapegar e passar pelo processo de purificação capaz de libertá-lo da sua psique. E isso é possível simplesmente observando a psique cumprindo o próprio papel. A saída é pela consciência. Pare de definir a mente inquieta como uma experiência negativa, apenas veja se consegue relaxar por trás dela. Não se pergunte o que faço com isso, mas quem sou eu que está percebendo tudo isso? Com o tempo, você vai se dar conta de que o centro de onde observa a inquietação não pode ser perturbado. Se parecer o contrário, basta notar quem está percebendo essa inquietação. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar passando. Então você será capaz de repousar nas profundezas de seu ser enquanto observa a mente e o coração criarem as últimas ondas do turbilhão. Nesse ponto, você entenderá o que significa a transcendência. A consciência transcende seus objetos e está tão separada deles quanto a luz daquilo que ela ilumina. Você é consciência e pode se libertar relaxando por trás disso tudo. Se quiser alcançar paz, alegria e felicidade permanentes, você terá que passar para o outro lado do turbilhão interior. É possível levar uma vida em que ondas de amor vêm à tona sempre que você quer. Essa é a natureza do seu ser. Você só precisa ir para o outro lado da psique. E isso se faz abandonando a tendência a se apegar. Isso se faz deixando de usar a mente para construir uma falsa ideia de solidez. Basta decidir, de uma vez por todas, embarcar nessa jornada, desapegando de tudo. Nesse momento, a jornada se torna rápida. Você vai atravessar a sua parte que sempre morreu de medo e verá que ela sempre lutou para manter tudo no lugar. Se deixar de alimentá-la, se apenas continuar desapegando, você vai acabar ficando por trás dessa falsa solidez. Isso não é algo que se faça, é algo que acontece com você. Sua única saída é a testemunha. Basta continuar desapegando e percebendo que tem consciência. Se passar por um período de trevas ou depressão, apenas pergunte: quem tem consciência da escuridão? É assim que se passa pelos diversos estágios de seu crescimento interior. Basta desapegar e continuar percebendo que você ainda está aí. Quando tiver desapegado da psique escura, da psique luminosa e de tudo mais, você chegará a um ponto em que tudo se abrirá à sua frente. Você está acostumado a perceber as coisas à sua frente. Mas então perceberá um universo por trás do assento de sua consciência. Parecia que não havia nada atrás de você. Por estar tão concentrado em construir seu modelo com os pensamentos e emoções que passavam à sua frente, você não havia percebido a vasta expansão do espaço interior. Lá atrás há todo um universo. Só que você não está olhando para lá. Se estiver disposto a desapegar,
Você vai ficar por trás de tudo e um oceano de energia se abrirá. Você ficará repleto de luz, de uma luz que não tem escuridão, com uma paz que ultrapassa toda a compreensão. Então você passará por todos os momentos da vida cotidiana com o fluxo dessa força interior a sustentá-lo, alimentá-lo e guiá-lo desde o fundo. Ainda terá pensamentos, emoções e uma autoimagem flutuando no espaço interior, mas serão apenas uma pequena parte do que você experimenta. Você não se identificará com nada além do eu. Quando alcançar esse estado, você nunca mais precisará se preocupar com nada. As forças da criação vão criar a criação, tanto dentro quanto fora de você. Você flutuará em paz, amor e compaixão além de tudo, mas honrando cada momento. Não há necessidade de falsa solidez quando você está em paz com a expansão universal de seu verdadeiro ser. Fim dos 4 capítulos do áudio do livro A Alma Indomável, de Michael Singer.